E aí galerinha, bem-vindos ao Curta Matemática. Vamos aí para mais uma aula, né? Nossa 21ª aula no curso de ensino médio e nossa terceira aula sobre função afim. O que a gente vai dizer hoje, galera? Nós vamos falar sobre dois assuntos e vamos começar falando sobre grandezas diretamente proporcionais. Bom, o que é uma grandeza diretamente proporcional? Elas são grandezas onde a razão entre elas nunca se modificam. O que isso significa? Vamos dar um exemplozinho aqui que vai dar para enxergar melhor. Um homem usando uma única corda percebeu que essa corda era capaz de suportar 10 kg e por curiosidade fez mais alguns testes e percebeu que com duas cordas conseguia suportar 20 kg e depois descreveu o resultado na seguinte tabela. Aí ele fez uma tabelinha parecida com aquela nossa estilo de função, né? Na aula de função, se você não viu, dá uma olhada lá. X, nosso número de cordas, e Y é o nosso peso suportado. Então, quando você tem uma corda, suporta 10 kg, quando você tem duas cordas, suporta 20 kg e assim sucessivamente. 4, 40 kg, 5, 50. Isso é uma grandeza, são grandezas diretamente proporcionais, galera. Então, veja que se dobrarmos, o número peso suportado também dobra. Se quadruplicarmos, o peso também quadruplica e assim por diante, ou seja, sempre que você multiplicar o x por um certo número, você vai ter que multiplicar o seu y pelo mesmo número. Então, isso é proporcional. E isso também mantém a razão constante. O que é a razão? Espero que todo mundo lembre. Nós já fizemos aula sobre isso também. Razão é quando você divide um número pelo outro. Ou seja, no caso, você divide o x pelo y, ou poderia ser ao contrário também, o y pelo x. Só que aí todos os y teria que estar dividido pelos x, entende? Então, a única questão é essa. Se você divide x por y, o outro x também vai ser dividido por y, o outro x também vai ser dividido pelo próprio y, ou f de x também, né? Então, nós damos o exemplo aqui para ficar mais fácil. Então, a razão é o que, ó? Você pega o x e divide por y, ou seja, 1 por 10. O primeiro x e o primeiro y. Depois, ele vai ser igual à razão do segundo x, que é 2, pelo segundo y, que era 20. E aí, o terceiro x, que era 3, pelo terceiro y, que era 30, e o quarto y, 40. Não, o quarto x, 4, e o quarto y, 40. E tudo isso aí, quando você faz a razão, sempre dá 0,1. Então, isso que é uma grandeza diretamente proporcional. Quando você sempre faz essa divisão e sempre dá essa mesma razão. A razão tem sempre esse valor. Sempre um único valor. Nesse caso aqui, a nossa razão, 0,1, se mantém constante. O que é exatamente a ideia de grandeza diretamente proporcional. Veja que a partir disso, podemos saber, por exemplo, o número necessário dessa corda para suportar 100 kg. Então, nós temos a razão, nós sabemos que a razão sempre é 0,1 nesse caso. Então, o que a gente pode fazer aqui? Se você quer suportar 100 kg, nós temos duas maneiras para fazer isso, que são bem parecidas, mas eu preferi colocar como duas maneiras, que dependendo de como você trabalha, elas podem se modificar um pouco. Então, a primeira maneira, você faz o que nós podemos fazer uma regra de 3, que vai ter uma escrita bem parecida com isso que está aí, só que esse nosso aí, ela apareceu mais com aquela regrinha que a gente usou lá no começo, acho que nos vídeos sobre funções, para quem está seguindo aí, viu isso em algum momento. Que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, quem nós temos como extremo aí? O 1 e o 100. Então, o produto de 1 vezes 100 vai ser igual ao produto dos meios, que no caso aí são 10 e x. Ou seja, 1 vezes 100 vai ser igual a 10 vezes x. Então, você vai encontrar, fazendo a operação algébrica, né? Você deixa o x sozinho e passa esse 10 dividindo. 1 vezes 100 vai dar o próprio 100, então x igual a 100 sobre 10, que vai ser igual a 10, o resultado, x, o valor de 10, ou seja, você precisa de 10 cordas para suportar 10 quilos, 100 quilos, desculpa. Então, essa foi a primeira maneira de resolver, que, como eu já disse, pode ser chamada de regra de 3, mas a regra de 3 eu vou fazer lá na outra playlist, no Fazendo na Mão, para mostrar mais a diferença, porque é bem parecido e na verdade é até aplicando a mesma ideia, mas ela pode ter
o modo de se fazer você pode ver e confundir por causa que você usa setinhas. É só questão de meio lúdico mesmo. Mas seguindo o segundo método, você simplesmente já iguala pela razão. Perceba que se você tivesse dividido lá na outra, quando a gente colocou 1 sobre 10, se você tivesse feito a divisão, teria dado esse mesmo 0,1. Só que você pode fazer também diretamente a razão. E aí você multiplica essa razão pelo 100 aqui no caso, e vai encontrar o valor de 10 também. Ou seja, são necessárias 10 cordas para suportar 100 kg. Então, espero que tenha entendido essa ideia de razão. De método formal, poderíamos dizer o seguinte, que temos duas grandezas são diretamente proporcionais quando temos y em função de x e y sobre x é igual a uma constante k, sendo x diferente de zero. Ou poderia também ser ao contrário, mas no caso aqui, vamos deixar assim. Então entenda, primeiro, sempre o denominador, que é esse número de baixo, na razão, ele é o consequente, ele sempre tem que ser diferente de zero, porque não é definido nos números reais e também não é definido simplesmente a divisão por zero. Então isso é importante. Outra coisa é que ele sempre vai ser igual a uma constante, ou seja, para qualquer y e você tenha um x que é relacionado com aquele y, então a razão entre eles tem que ser sempre constante, como no exemplo que a gente mostrou. Tranquilo? Então, isso é a ideia de grandezas diretamente proporcionais. Vamos fazer alguns exemplos na outra playlist, mas agora vamos seguir para o próximo assunto. O próximo assunto é a raiz da função. No caso que nós vamos dizer aqui é especificamente da raiz da função afim, mas é bem parecido com a ideia de outras raízes de função. A raiz da função afim é o ponto onde o gráfico da função intercepta o eixo das abscissas. Exemplo. Você tem aqui esse gráfico e onde que é a interseção no eixo X. Essa interseção acontece no ponto onde o gráfico da função passa pelo eixo X, ou seja, nesse ponto aí onde está em destaque agora. E esse é o ponto chamado raiz da função. Mas, então, como é que a gente define essa raiz da função? É o que a gente vai ver agora. Vimos que a raiz da função é o ponto onde o f de x é igual a zero, ou seja, onde o y é igual a zero. Porque percebe aquela ideia, né? Se for pensar em modo de par ordenado, lá vai ser o ponto em que x tem um valor e que o y é zero. Então, supondo que aquela fosse a função na qual já vimos na aula passada, que foi aquela questão lá do... Também fiz no fazendo na mão, que foi a função 3 quartos de x menos meio igual a y. Qual que seria a raiz dessa função? Ou seja, qual o ponto em que o nosso y vai ser igual a zero? E para encontrarmos, basta fazermos exatamente isso, o y é igual a zero. E aí nós temos aí toda essa operação. 3x, eu passei o meio para a fração para facilitar nas contas, menos meio igual a zero. E aí você faz operações algébricas. Passa o meio para o outro lado e vai ficar positivo. Então vai ficar 3 quartos de x igual a meio. Passa o 3 quartos dividindo o meio. E aí nós faz aquele método de divisão lá, né? Como é que funciona? Você inverte o divisor e multiplica. Ou seja, nós temos aí o 4 vezes 1 sobre 2 vezes 3. Tranquilo? Se você também não sabe isso, também temos isso fazendo na mão. Tem lá como fazer divisão de frações. E vai dar igual ao nosso resultado x igual a 2 terços. Ou seja, aquele ponto onde nós marcamos, ele é o ponto 2 terços e 0. Tranquilo? Então no eixo x, esse é o ponto 2 terços. Então essa é a ideia de raiz da função, galera, e como a gente encontra o ponto onde o gráfico intercepta o eixo x. Então espero que tenha sido fácil para entender. Relaxe que provavelmente nós vamos fazer alguns exemplos. Eu já fiz alguns exemplos sobre como encontrar funções e vamos trabalhar mais em cima disso. Então, valeu e lembra sempre, curta matemática.